Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é sexta-feira, estamos finalizando a semana. Dia 1º de setembro, estamos iniciando um novo mês, já estamos no mês de setembro. Como passa rápido, não é mesmo? 1º de setembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar Jó, capítulo número 37. Mas antes da gente entrar literalmente no estudo de hoje, eu quero te pedir, curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Também quero aproveitar e profetizar para você um mês de paz, prosperidade e muita abundância para você e toda a sua família em nome de Jesus. E também quero te lembrar que nesse domingo na Evo nós vamos ter os nossos cultos de celebração e vai ser um domingo muito especial. No culto da manhã a gente vai ter culto de celebração, batismo e santa ceia. E no culto da noite nós vamos ter o nosso culto de celebração, né, mais santa ceia. O culto da manhã às 10 horas da manhã e o culto da noite às 18 horas. Nós estamos no Butantã, na Avenida Eliseu de Almeida, número 985. Se você ainda não conhece a nossa igreja, venha nos fazer uma visita nesse domingo tão especial em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui estudar, dado todos os avisos, os recados. Vamos ao nosso estudo de hoje. Jó, capítulo 37. O texto já começa dizendo assim, ó: A tempestade me faz bater o coração como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão. E durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos nem compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram em suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas e assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos. Segundo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda em toda parte, no mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre toda a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor dentro da sua roupa antes de vir a tempestade da areia trazida pelo vento do sul, será que você pode ajudar a Deus a estender o céu e fazer com que ele fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir para que ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo, depois que o vento passa e limpa o céu. Do norte vemos uma luz dourada, e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não sabemos, não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande amor. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Por isso as pessoas o temem e ele dá importância aos que acham que são, e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Vamos lá interpretar, resumir esse texto aqui. Bom, mais um capítulo onde Eliú é aqui o principal, né? É Eliú que está narrando, que está falando com Jó mais uma vez. Então começou no capítulo 32, 33, 34, 35, 36 e agora no 37, ou seja, são 6 capítulos seguidos que Eliú está falando a Jó. Até o capítulo 31 nós nem tínhamos conhecimento desse personagem chamado Eliú, e do capítulo 32, assim, na sequência, né, Eliú ele tem falado aqui com Jó. Ele se mostra um rapaz sábio, né? Mas ao mesmo tempo ele julga ser muito sábio, ter uma sabedoria extrema. Em alguns momentos ele questiona a Jó, ou seja, em todos os momentos ele está questionando Jó e fazendo com que Jó entenda, né, que na mentalidade de Eliú, Jó é pecador. E o sofrimento de Jó é por conta do pecado, tá? Então, nesse capítulo, Eliú, ele continua falando sobre o poder e a grandeza de Deus. Ele continua destacando a majestade da natureza como um reflexo do poder de Deus.
Eliú ele descreve fenômenos naturais impressionantes como trovões, relâmpagos, raios, nuvens, chuvas, que são todos atribuídos à ação de Deus, né? E ele enfatiza também esses eventos como sendo eventos que demonstram a grandiosidade e a insondabilidade de Deus. E ele diz que Deus está acima de todo entendimento humano, o que é uma grande verdade. Ele argumenta também que os mistérios da natureza e os acontecimentos extraordinários que acontecem não podem ser plenamente compreendidos por nós seres humanos ou pelos seres humanos, mas devem servir como um lembrete, né, do poder de Deus, do controle de Deus sobre o mundo inteiro, tá bom? Então, quando Eliú faz isso, na verdade, ele busca lembrar Jó de que a sabedoria e o conhecimento humano são limitados, enquanto Deus é infinitamente sábio e extremamente soberano. Então ele está tentando direcionar Jó a uma perspectiva mais humilde diante do seu próprio sofrimento e da complexidade da vida, né? Então Jó está ali passando por todo aquele sofrimento e ele está tentando direcionar Jó, né, para uma perspectiva de humildade, né? O desejo de Eliú é fazer com que Jó se arrependa dos seus pecados ocultos, né? Algo que Jó não tinha. A Bíblia deixa bem claro lá no comecinho do livro de Jó que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Então Eliú, ele pega esses 5, 6 capítulos aqui, ele vai falando, a gente percebe que desde a sua entrada triunfal, né, que foi uma entrada assim que deixou todo mundo, uau, da onde surgiu esse personagem, né? Então, quer dizer, o quarto amigo de Jó ali, ele andava com os amigos de Jó, né? É considerado como também um amigo de Jó, um jovem, um moço mais novo do que os outros, e ele começa ali a desafiar os próprios amigos, dizendo, ó, vocês não conseguiram convencer Jó que ele é pecador, e ele está tentando de todas as formas rebater a fala de Jó. Então a gente vê nesses 6 capítulos aí, ele indo para cima, tentando mostrar para Jó que Jó estava errado e o que Jó estava sofrendo era fruto, ou melhor dizendo, reflexo do seu próprio pecado, tá bom? Então, esse é literalmente o resumo do capítulo 37 do livro de Jó. Como eu disse, o livro de Jó, disse anteriormente, tem 42 capítulos. Nós estamos a 5 capítulos de finalizar esse livro tão extraordinário, né? E agora vamos tirar aqui 2 lições que eu consegui identificar nesse texto, nesse capítulo, tá? Para que a gente possa trazer para a prática, né? Como eu sempre digo, a grande sacada da Bíblia é a gente ler, interpretar, entender o texto e aplicar nas nossas vidas, o que vai nos levar a viver uma vida de paz e prosperidade, conforme prometido por Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 10, é o colocar em prática, né, os princípios contidos na palavra de Deus, tá bom? Então a primeira lição que eu consigo observar aqui em Jó capítulo 37 é humildade, né? Ele fala sobre humildade diante da grandeza de Deus. Então ele enfatiza o poder de Deus, né? A grandeza do poder de Deus ao descrever a natureza e os seus fenômenos tão impressionantes. Ele cita raios, trovões, chuvas, relâmpagos e tudo mais. Isso nos lembra também da importância da humildade diante do Criador, ou seja, Deus é o Criador. Então, ao contemplar tanta complexidade, tanta beleza do mundo natural, nós somos convidados a reconhecer a nossa própria limitação como seres humanos e a grandiosidade de Deus. Isso vai nos encorajar a cultivar uma atitude de reverência e respeito em nossas interações com Deus e também com as outras pessoas, tá bom? Então ele está apontando para nosso senso de humildade diante da grandeza de Deus. O nosso reconhecimento, né, de que somos pequenos diante de um Pai, de um Deus grande, tão zeloso e tão poderoso. A segunda lição que eu consigo enxergar, tá, e quero transmitir para vocês aqui em Jó capítulo 37, é que nós devemos aceitar a nossa limitação humana. É isso mesmo. Eliú, ele ressalta que existem aspectos da criação e dos desígnios de Deus que estão além da compreensão humana, ou seja, nós não podemos compreender Deus na sua totalidade. Então nós precisamos entender a nossa limitação e ter esse senso, né, de consciência de que nós nunca vamos conseguir entender Deus 100%, ok? Por quê? Porque nós somos seres humanos limitados e Deus, ele é o ser criador, um ser criador totalmente ilimitado, ou seja, não há limitação nenhuma para Deus, tá bom? Isso vai nos lembrar que nem sempre a gente tem todas as respostas para os porquês e as situações das nossas próprias vidas. Tem muitas vezes que a gente quer buscar resposta em tudo e tem coisa que a gente não vai conseguir enxergar a resposta. Então a gente precisa aprender a aceitar a nossa limitação e confiar na sabedoria e na soberania de Deus, mesmo quando nós não compreendemos completamente as circunstâncias que nós estamos enfrentando no dia a dia. E o que isso pode trazer de benefício para a gente? Encorajamento para a gente confiar em Deus
em meio à incerteza e também toda a adversidade, tá bom? Então a segunda lição é a aceitação da nossa limitação humana, reconhecendo que Deus é grandioso e poderoso. Para concluir tudo isso aqui, em suma, o capítulo 37 de Jó está nos fazendo um convite a adotar uma postura de mais humildade ou de maior humildade, aceitar a nossa limitação e confiar na sabedoria e na soberania de Deus. Então essas lições, elas têm aplicações práticas em nossas vidas, nos ajudando a crescer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e enfrentar os altos e baixos da nossa jornada aqui na Terra com muita fé e muita confiança. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo de Jó concluído com muito sucesso. Agora só faltam 5 capítulos, uma semana para a gente finalizar. A semana que vem, inteirinha, a gente vai estudar os últimos capítulos do livro de Jó e vamos finalizar esse livro tão extraordinário, né? Mais um livro que nós estamos lendo da Bíblia inteirinho e vamos continuar assim na nossa jornada de conhecimento e sabedoria, tá? Vamos com tudo para a conclusão desse livro tão abençoado que traz assim riquezas de detalhes e muitas aplicações práticas para as nossas vidas cotidianas. Agora, não se esqueça que nesse domingo nós teremos nossos cultos de celebração com Santa Ceia e batismo de manhã às 10 horas no domingo e à noite, tá? O nosso culto de Santa Ceia e celebração também, tá bom? Você não pode ficar de fora em nome de Jesus. Venha viver uma experiência Evo conosco, venha adorar a Deus conosco, vamos queimar por Jesus todos juntos. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar na sua vida, ministrar a sua vida nesse domingo. Eu te espero também no Evolução Diária novamente, às 7h40 da manhã na segunda-feira. Nós vamos entrar na última semana, nos últimos capítulos do livro de Jó. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, te desejo um final de semana muito abençoado. Quero te ver domingo na Evo às 10 ou às 18 horas e segunda-feira, novamente no Evolução Diária. Deus te abençoe, te desejo muita saúde, paz e prosperidade.